deputado João Daniel, cumprimento a todos os deputados que compõem aí a Comissão de Legislação Participativa. Muito obrigado pelo convite, cumprimentar meus colegas aqui do evento, dessa audiência pública, o Davi, reencontrá-lo com certeza, Davi, o Servinski e também o Gustavo. Eu vou fazer uma exposição muito focada na crise e na questão da repercussão da crise sobre os preços da energia a partir da experiência na Agência Nacional de Águas durante diversas crises hídricas, mas em particular aquela que o país vivenciou de 2014 a 2015. A minha exposição ela vai ter um foco na crise, depois um pouco sobre a governança e a gestão da crise, e, por final, também, muito rapidamente, mas apontar aí uma visão, a minha visão a respeito da geração hidrelétrica no nosso país no futuro. Bom, a primeira coisa, eu quero reforçar isso me dói muito, porque, e obviamente, isso é feito de maneira intencional, essa não é uma crise hídrica, ela é essencialmente uma crise de energia. Ela é uma crise de energia que afeta a bacia do Rio Paraná, é uma bacia muito importante para a geração hidrelétrica brasileira, mas ela não impactou os outros usos de água, né? Diferentemente da crise de 2014, 2015, onde nós tínhamos uma série de bacias que estavam enfrentando escassez e os usos da água na irrigação, no abastecimento, também na navegação, estavam sendo afetados. Essa crise não afetou os usos múltiplos da água. O que está acontecendo é que a operação decorrente da crise de energia, ele está afetando a hidrovia Tietê-Paraná deve parar nos próximos dias, tem impactos ambientais terríveis, inclusive com mortandade de peixes, está afetando o turismo, o lazer no entorno dos reservatórios de Minas Gerais em particular, mas esse impacto não é derivado da condição hídrica, mas sim esses impactos são derivados da operação desses reservatórios em função do setor elétrico. E o que vai acontecer é de que essa crise, que poderá vir a ser uma crise hídrica muito intensa, né? Não sabemos como é que vai ser a previsão do clima para os próximos meses, mas ela pode transbordar para outras, eu estou usando transbordar aqui entre aspas, transbordar para outras bacias hidrográficas que podem ter risco em 2022, em particular a bacia do Rio São Francisco. Eu quero deixar bastante claro que se fala muito de que inclusive, Davi, você usou também essa informação de que é a pior situação de escassez hídrica no Brasil em 91. Isso é uma falsificação estatística. Essa informação não é correta. Não é correta. Mesmo porque só o ONS utiliza essa informação de 90 e os membros do setor elétrico, e depois a imprensa e nós, de uma maneira geral, ficamos reproduzindo isso, né? Porque só o ONS utiliza essa informação, nem os institutos de clima e de meteorologia que fizeram a declaração de emergência hídrica utilizam uma informação dessa natureza. O que acontece, como está aqui demonstrado, é que o ONS diz o seguinte: como a bacia do Paraná é tão importante para a geração hidrelétrica, e a crise na bacia do Paraná ela é tão intensa que, no agregado, ela é a maior crise hídrica que o país já atravessou. Isso não é verdade. Eu dou um exemplo ao contrário. Alguém diria, então, por exemplo, 2021 foi o ano da maior cheia na bacia do Rio Amazonas. E o Rio Amazonas responde entre 70% e 81% da água superficial do Brasil. Bom, se a bacia do Amazonas responde por 81% da água superficial do Brasil e ela enfrentou a maior cheia em 101 anos, seria correto eu dizer que o Brasil passou pela maior cheia em 2021? Essa informação não é correta. Então, é muito importante que a gente localize esse debate, porque isso não é uma questão menor. Muita gente diz assim, não, isso é uma questão menor, pouco importa se foi o pior, segundo pior, terceiro pior, o problema é que é uma crise grave. No entanto,
utilizar que essa é uma crise de natureza hídrica, ela leva para São Pedro a responsabilidade por uma gestão e por uma operação que é fruto na minha opinião, de um método de operação recorrente que o setor elétrico vem adotando no país, que tem implicações muito grandes para a sociedade brasileira. É uma operação intencional e, na minha opinião, absolutamente desastrosa. Então, vamos ver o que aconteceu agora em 2020 para 2021. Esse é um gráfico produzido a partir do próprio ONS, aonde nós temos a linha laranja, é a geração em megawatts médios de energia hidráulica, e na verde nós temos a geração térmica, que são as duas grandes fontes de geração despachável, aquela que pode ser operada no país. Tem a linha azul, que é a geração eólica, mas vamos nos concentrar aqui na linha laranja e na linha verde. O que aconteceu em novembro de 2020? Bem, o país já vinha com 48 meses, está isso nos relatórios do ONS, o país já vinha com 48 meses de escassez, 4 anos de escassez hídrica. Quando chega em novembro de 2020, nós tínhamos 41 mil megawatts de geração hidráulica contra 16 mil megawatts de geração médios de geração térmica. Bom, nós vamos entrar no próximo período chuvoso. O que fez o ONS no Brasil, o setor elétrico? Ele aumentou sistematicamente, mês após mês, mesmo as chuvas não chegando, o setor elétrico aumentou a operação da geração hidráulica no Brasil para 55 mil megawatts médios e reduziu de maneira irresponsável a geração térmica, provocando artificialmente um esvaziamento dos reservatórios. Então, veja, em novembro nós tínhamos essa situação, em dezembro a situação permanece e não se faz nada, em janeiro a mesma coisa, em fevereiro a mesma coisa, em março a mesma coisa, em abril a mesma coisa, só em maio é que o país vai acordar com o setor elétrico dizendo: olha, estamos numa crise hídrica. Não é uma crise hídrica, é uma crise decorrente de uma operação irresponsável do setor elétrico brasileiro. Aí eu pego também no site do ONS a série histórica da operação térmica e da operação hidráulica no nosso país. Então, aqui o primeiro, nós vamos ver o que aconteceu em 2001. Então, em 2001, você tem um impacto na geração hidráulica e praticamente não tem geração térmica no Brasil. A geração térmica vai sofrer um incremento e na crise de 2014 e 2015, na minha opinião, a maior crise hídrica que nós atravessamos, o que você tem como característica principal da geração térmica no Brasil? Ela fica constante, de tal maneira que você faça uma operação com o máximo de segurança permitida para o setor hidrelétrico. E o que acontece agora, nos últimos anos? Vejam só qual é o padrão de operação do setor elétrico brasileiro. É um padrão que leva à fabricação artificial de crises no final do período chuvoso, de tal forma que, como a energia no Brasil ela é uma função da quantidade de água nos reservatórios, ao você ter os reservatórios esvaziados no final do período chuvoso, você tem uma explosão de tarifas. Isso é muito fácil de entender pelo seguinte raciocínio: se nós chegássemos no final do período chuvoso com 100% dos reservatórios, todos os reservatórios cheios, qual seria o lucro máximo dos agentes do setor elétrico? O lucro máximo dos agentes do setor elétrico seria aquele que está no contrato. Porém, se você tem um esvaziamento dos reservatórios, e com o esvaziamento dos reservatórios você tem uma elevação da tarifa efetivamente paga por todos os consumidores no Brasil, essa operação ela leva a uma maximização do lucro dos agentes do setor elétrico, extraindo renda da toda a economia brasileira. Aqui é o mesmo gráfico, apenas de maneira de 2014 para frente, onde a gente pode verificar aqui nitidamente que a geração térmica durante a crise de 2014-2015, que nós operamos, a Agência Nacional de Águas operou juntamente com a ANS, foi a de manter a geração térmica estável, enquanto que o que a gente está assistindo agora é uma operação, como eu falei, para fabricar crises ao final do período chuvoso. Segundo aspecto importante,
e nós vamos chegar no preço no valor da tarifa, é sobre a governança dessa crise. Diferentemente do que aconteceu em 2014, 2015, quando as instituições existentes foram fortalecidas, o IBAMA foi fortalecido, o ONS foi fortalecida, a Agência Nacional de Água foi fortalecida, a EPE foi fortalecida. A ANEEL nunca participou efetivamente desse processo, eu não sei por que a ANEEL não faz opção de fazer o gerenciamento, muito embora ela tenha uma responsabilidade muito grande. Então, diferente do que aconteceu em 2014, 2015, o que a gente tem? Nós temos a edição de uma medida provisória, né? A MP 1055, que ela é chamada por vários como o AI-5 das águas. Por quê? Porque ela retira sobre a gestão dos reservatórios, não sobre a gestão de energia, mas sobre a gestão dos reservatórios, que é uma responsabilidade da Agência Nacional de Água junto com a ANS, ele retira essa competência. E essa lei, essa medida provisória é um absurdo, a começar pelo artigo 1º, onde uma lei trata da crise atual, situação de crise de escassez hídrica no país. Quer dizer, uma lei para tratar da crise atual, quando bastaria, quando muito, um decreto para essa solução. Mas qual que é o objetivo real dessa medida provisória? O objetivo real é tornar obrigatório as reuniões, as decisões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. E para tornar essas decisões do Comitê de Monitoramento obrigatório, eles criam uma comissão, a chamada CREG, né? a Comissão de Regras Especiais de Gestão da Crise, formada por ministros de Estado, cuja finalidade é tornar obrigatória as decisões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Uma segunda decisão importantíssima dessa medida provisória é de que os custos operacionais incorridos pelas concessionárias de geração de energia elétrica durante essa crise serão ressarcidos. Quer dizer, todo mundo vai pagar, porém, os custos operacionais serão ressarcidos. Então, nós estamos tendo o regulando o regulador, quer dizer, o setor elétrico, que é o responsável pela crise, é quem gera a crise, é ele que vai fazer o gerenciamento dessa crise. E o mais importante, que eu estou aqui rapidamente por conta do tempo, nós estamos fazendo uma gestão de crise, deputado, sem metas. Não existe meta. O que tem é uma projeção que no imaginário das pessoas substitui metas, mas que não há meta. Por exemplo, no final de agosto, nós temos que olhar o volume dos reservatórios. Está aquilo que está previsto. Bom, as medidas são essas. Está acima do previsto. As medidas são essas. Está abaixo do previsto. Não tem nenhuma meta definida para a operação do setor hidrelétrico brasileiro. É tudo feito para produzir, na minha opinião, o que é essencial nesse modelo, que é a maximização do lucro do setor elétrico. Então, o que tem como consequência essa operação e essa gestão através da comissão de ministros? Um preço, são vários, mas eu queria destacar aqui o CMO, que é o custo marginal de operação, que é um preço que identifica o valor da geração hidrelétrica no país. Isso é definido pelo ONS, aqui tem uma explicação depois para quem quiser acompanhar o que é exatamente o CMO e como é que ele determina as bandeiras tarifárias no Brasil. Pois bem, o que acontece com o CMO? Verifiquem, o CMO, nas últimas semanas, isso aqui são 3, 4 semanas, ele dispara e está hoje em R$ 2.901. Isso na sexta-feira da semana passada, hoje esse valor já é superior. Quem vai pagar essa conta, direto ou indiretamente, diferindo ou sem diferimento, quem vai pagar essa conta é os consumidores. Eu cheguei a participar de um evento com o setor elétrico. Por favor, presidente, pois não? Para se comunicar, você ainda tem 3 minutos, tá bom? Ok, muito obrigado. Eu participei de um evento com uma consultoria onde se estima que esse valor pode chegar a astronômicos. Esse valor de 2.900 já é um valor absolutamente